Desde 2007, o Supremo Tribunal Federal adota mais uma ferramenta para filtrar os recursos que chegam à Corte. Antes de ir à votação no plenário físico, é preciso verificar se o caso é relevante do ponto de vista social, jurídico, econômico e político. É no ambiente digital que os ministros definem questões relativas à existência de repercussão geral. E o Reflexões de hoje vai falar exatamente sobre o plenário virtual. Aqui ao meu lado está a consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Como vai, Gisele? Tudo bem? Olá, André. Esse tema é interessante porque o Judiciário tem realmente adotado novas tecnologias. O processo judicial eletrônico já é uma realidade implementada e que tem avançado cada vez mais. Então, são novos métodos, novas metodologias e novas tecnologias. Com isso, nós temos tribunais que já implementaram, inclusive, o plenário virtual e o julgamento virtual dos seus feitos. Aqui no STF, esse ano completou 10 anos o plenário virtual. Exatamente. E para discutir este assunto, nós contamos com a presença de dois convidados. Vamos ver quem são eles. Diego Campos é professor de Direito Processual, advogado e mestre em Direito Processual Civil. Guilherme Berman é professor de Direito Comparado e advogado. Também é doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional. Bom, quero agradecer inicialmente a presença dos nossos dois convidados, o Guilherme e o Diego. Sejam muito bem-vindos ao programa Reflexões. E para a gente dar início, eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Qual que é a ideia que vocês têm do plenário virtual, não é? O surgimento dele foi um modelo interessante para o processo, para a agilidade, é um uso interessante da tecnologia, enfim, só para a gente se posicionar sobre o assunto. Diego. Obrigado pelo convite. O plenário virtual, sem sombra de dúvidas, foi um avanço e é uma ferramenta que hoje em dia se vê, foi imprescindível para que o judiciário conseguisse se desincumbir de um número de feitos cada vez maior. É uma sociedade que hoje demanda do Poder Judiciário uma atuação cada vez mais numerosa e, a partir de um dado momento, a sociedade exigiu, então, do Poder Judiciário uma solução célere e uma atuação efetiva. E, nesse cenário, foi que o plenário virtual ganhou uma relevância fundamental e se tornou, então, uma ferramenta essencial para a consecução desses objetivos que hoje são imperativos constitucionais, assim, de primeira ordem, né? É algo que hoje já não se poderia mais pensar em abandonar, Guilherme? Tem como voltar atrás? A tendência parece ser o contrário. A tendência tem sido, desde a criação, que foi em 2007, quer dizer, estou completando 10 anos agora, de lá para cá o que houve foi uma ampliação do número de hipóteses em que o plenário virtual pode ser utilizado. Então, ele surgiu para ser utilizado exclusivamente no exame da repercussão geral, que é uma fase preliminar ao exame dos recursos extraordinários. Depois, ele foi adotado em outros tribunais brasileiros e o próprio Supremo Tribunal Federal, no ano passado, editou uma resolução autorizando o uso do plenário virtual também no julgamento de agravos e embargos de declaração. Então, a tendência parece ser de ampliação dessa utilização e não de voltar ao que era antes, né? De não utilizar uma ferramenta como essa. O MJ também já implementou essa questão, né, do julgamento dos processos lá no âmbito do plenário virtual. STJ também já tem algumas classes processuais que também são julgadas nesse modelo, bem semelhante ao que acontece aqui no Supremo Tribunal Federal e alguns tribunais mesmo, né, em relação a julgamentos de apelações, enfim, algumas classes processuais elas acabam permitindo, né, e essa previsão, essa permissividade, né, vem a partir do quê? Do regimento interno, a Constituição mesmo autoriza esse tipo de julgamento? Como é que a gente pode situar em termos de legislação? Na verdade, a Constituição não fala nada sobre o tema. A Constituição exige que os julgamentos sejam públicos e as decisões fundamentadas. E o entendimento prevalece que, conquanto o plenário virtual seja acessível para os advogados, para as partes, em geral, esse julgamento é considerado público. Não há necessidade de uma sessão presencial para se satisfazer o princípio da publicidade. E a legislação ordinária, ela não possui uma previsão, na verdade, o Código de Processo Civil, a redação originária dele, previa a possibilidade de julgamento virtual. No entanto, foi feita uma reforma processual ainda no período de vacatio legis do CPC e a Lei 3.256 acabou revogando esse artigo que autorizava a utilização do plenário virtual. Os tribunais que já adotavam não deixaram de adotar.
Então, essa ficou sendo uma matéria regulada exclusivamente pelo regimento interno e não prevista na legislação processual. Quer dizer, é uma questão mesmo considerada menos processual do que outras matérias, se há ou não um julgamento virtual, não é? Veja o seguinte, que o plenário virtual, ele teve um antecessor. Era uma prática nos tribunais, e alguns tribunais ainda está mantido isso, o julgamento em lista, inclusive aqui no próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma modalidade de julgamento colegiado virtual, né? Quer nos parecer que o plenário virtual substituiu com vantagem esse modelo que já vinha sendo utilizado há muito tempo. Então, é o chamado julgamento por relação, julgamento em lista, né? Essa modalidade de julgamento, né, que também é virtual, por quê? Porque contempla a possibilidade de debate sobre a questão em julgamento fora do ambiente de reunião presencial dos ministros, né? Esse é que é o pressuposto essencial do julgamento colegiado virtual, que o plenário virtual, então, contemplou de maneira vantajosa ao permitir o controle da população, o controle do jurisdicionado via internet, né, ao franquear de maneira clara o acesso aos julgadores e permitindo, assim, um ganho de publicidade desses julgamentos e um ganho, inclusive, democrático mesmo, dessas decisões judiciais tomadas no âmbito dessa ferramenta valiosa que é o plenário virtual. Pegando esse aspecto aí que você acabou de mencionar, Diego, como é que se dá, então, a seleção de casos que podem ser submetidos ao plenário virtual? Na medida em que você não tem essa reunião física, né, para debates e tal, haveria a possibilidade de manifestação, mas ela se dá de uma maneira diferente daquilo que nós vemos quando nós acompanhamos, por exemplo, uma sessão plenária aqui do Supremo. Olha, o plenário virtual, ele parece ser uma ferramenta vocacionada para debater questões que exijam uma menor atividade cognitiva do judiciário. Então, não é por outro motivo que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual se presta ao julgamento de repercussão geral dos recursos, né? O juízo de repercussão geral se dá no âmbito do plenário virtual, mas o julgamento em si do recurso fica, então, submetido à reunião presencial dos ministros. Embargos de declaração, agravo regimental, são modalidades de recurso que exigem um nível de aprofundamento dos magistrados menor, porque o espectro da discussão fica, então, reduzido em razão das limitações desse tipo de recurso. Então, a seleção dos processos aptos a julgamento nessa ferramenta parte desse pressuposto. São processos que exigem uma menor carga discursiva, uma menor carga de debate dos julgadores, né? Então, não quer dizer que não haja debate. O plenário virtual é uma ferramenta que possibilita a discussão e qualquer um que quiser conferir essa realidade pode acessar no âmbito do site do Supremo Tribunal, por exemplo, e de outros tribunais, o conteúdo desses julgamentos. Então, ali se verá que os julgadores se manifestam e de uma forma diferente, interagem e debatem. Então, aliás, esse é um pressuposto do julgamento colegiado. A colegialidade do julgamento se realiza a partir do confronto de ideias ou da contraposição de pensamentos e resultando, assim, numa decisão construída. Então, essa que é o pressuposto da colegialidade desses julgamentos. E isso se realiza, sim, no plenário virtual. Esse é um ponto que eu gostaria realmente de enfatizar, não é? Será que o julgamento virtual, o plenário virtual, ele não acaba prejudicando um pouco a intensidade do escopo da colegialidade, na medida em que você não tendo a interação direta, não é, entre os julgadores, e você deferindo isso para um espaço que é virtual, é uma pergunta, não é, para a gente poder discutir aqui, deferindo isso para um espaço virtual em que os jogadores não se encontram fisicamente e não tem, não é, a presença e nem a possibilidade de saber exatamente quando haverá a inserção de uma postagem, como é que se faz isso sem prejudicar a colegialidade que me parece ser essencial, porque se é um tribunal, nós não podemos abandonar. Isso já não é uma questão, né,
Diego, não é uma questão que possa ser deixada de lado, não é uma opção, não é, do tribunal deixar de lado a colegialidade, senão a soma de individualidades não gera colegialidade. E um pouquinho além, se me permite, André, a questão da transparência também em relação a tudo isso, né? Eu tenho uma visão um pouco crítica do plenário virtual justamente pelo que o doutor André falou agora, quer dizer, ele praticamente elimina a possibilidade de debate, de confronto de ideias. E, inclusive, o ministro Marco Aurélio, ele deu um depoimento, assim que o Supremo decidiu ampliar a utilização do plenário virtual, contra essa utilização, por entender que debate virtual não é debate. O debate tem que ser ao vivo e a cores. Mas, com exceção da repercussão geral, que é analisada exclusivamente no ambiente virtual, nos demais processos em que o plenário virtual é utilizado por outros tribunais, e era assim que previa o CPC no dispositivo que acabou sendo vetado, havia uma brecha que permitia sempre aos advogados do caso manifestarem a sua oposição ao julgamento virtual. Então, isso varia de tribunal para tribunal, mas todos em comum permitem que os advogados peçam que o seu caso não seja julgado pelo plenário virtual. E alguns tribunais, inclusive, não admitem a utilização em casos nos quais seja possível a sustentação oral. Automaticamente já não pode. Outros não. Outros permitem, desde que o advogado não requeira a sustentação oral e não se oponha ao julgamento virtual. Então, nesses casos, como eu falei, não é o caso da repercussão geral, que é feita eletronicamente sempre. Nesses casos, cabe ao advogado da causa postular que o caso dele não seja julgado virtualmente, justamente para poder haver o confronto de ideias entre os julgadores e, nos casos em que o advogado pode fazer uso da palavra com a sustentação oral, entre ele e os julgadores. Aí caberia mesmo a quem está patrocinando a causa, se achar que haverá um prejuízo, pedir a retirada do julgamento no plenário virtual. Mas acho que sobre esse assunto a gente ainda precisa continuar discutindo, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo, nós vamos para a pausa e voltamos logo em seguida. O Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre o plenário virtual. Eu acho que seria importante nós retomarmos aquele debate que nós estávamos tendo sobre a participação dos julgadores efetivamente numa discussão. Quer dizer, se há um verdadeiro engajamento, se há essa colegialidade quando se trata de um plenário não físico, mas virtual. E aí também, queria te passar a palavra, Diego, mas antes também acrescentar a questão da participação do advogado, não é? Que me parece também essencial. Claro, e nos parece que não há dúvida com relação a isso, que o ambiente virtual, ele de alguma forma, ele altera as possibilidades de interação dos julgadores, né? Agora, o fato é que, a partir de um determinado ponto, se tornou inviável julgar processos na quantidade que vinham sendo recebidos pelo Supremo Tribunal Federal e por outros tribunais do país no ambiente presencial. Então, esse é um dado da realidade que não pode ser ignorado. Me parece haver dúvida com relação à superioridade do ambiente presencial sobre o ambiente virtual. Mas, dada a impossibilidade de se julgar todos os processos no ambiente virtual, foi que se impôs o surgimento dessa ferramenta formidável que é o plenário virtual. E acho que corroborando isso que você coloca, o próprio surgimento da repercussão geral e da possibilidade de não reconhecer repercussão geral apenas pela manifestação expressa da maioria gerava um certo constrangimento, digamos assim, com relação ao plenário físico, né? Você permitir ao Supremo, não é, que não reconheça a repercussão geral, como ocorreu, não é, logo que ela foi criada, mas exigir, não é, que a maioria se manifeste no caso de não aceitar a repercussão. Isso criava, digamos, um certo paradoxo. Quer dizer, você queria liberar o Supremo, de alguma maneira, também em questão de volume, por um mecanismo que era o da repercussão, mas, ao mesmo tempo, criava uma debilidade, porque exigia, não é, que houvesse uma reunião. Então, acho que o plenário virtual, me parece, também veio no sentido de resolver esse impasse que foi estabelecido, não é? Acho que a redação da emenda 45 na repercussão geral foi muito infeliz, porque ela exigiu do Supremo que analisasse a repercussão geral pelo plenário, porque ela só pode ser recusada por manifestação de 2/3. E isso criou uma situação que é uma situação confusa, porque o exame de admissibilidade do recurso teria que ser feito pelo plenário,
porque só com 8 votos ele poderia ser rejeitado, Sim. enquanto o mérito é julgado pelas turmas. Isso não faz sentido, quer dizer, fazer o exame de admissibilidade do recurso pelo plenário e o julgamento pelas turmas é o contrário do que se esperava. Guilherme, só para poder, na verdade, contextualizar o nosso debate, essa repercussão geral ela passou a ser obrigatória a partir da emenda constitucional 45, conforme você mesmo mencionou. Então, o Supremo só pode analisar recurso extraordinário se tiver reconhecida essa repercussão geral, e aqui essa repercussão geral ela se dá preferencialmente no plenário virtual. A próxima pergunta é: qual outro método pode ser utilizado para o reconhecimento da repercussão geral? Ou seja, o plenário virtual é obrigatório ou é possível que a repercussão geral seja reconhecida em um outro ambiente? E mais, uma vez reconhecida a repercussão geral no plenário virtual, isso pode ser retirado em uma outra oportunidade? Olha, a emenda constitucional 45, de fato, a reforma do judiciário, ela trouxe essa previsão de que a repercussão geral seria, então, rejeitada a partir de uma maioria qualificada do tribunal, né? Num segundo momento, o Código de Processo Civil, na instalação dessa ferramenta, dessa técnica de julgamento do Supremo, então, acenou para que aquele julgamento fosse feito inicialmente nas turmas e, no segundo momento, conforme fosse o resultado, submetido ao plenário. Mas isso só foi feito em uma única ocasião, no julgamento do primeiro tema. Logo a partir do segundo, então, se desenvolveu a técnica do plenário virtual e, de lá para cá, os processos vêm sendo analisados, então, com base nessa ferramenta, a partir dessa ferramenta. Consolidado, né? Quer dizer, um mecanismo que está consolidado há 10 anos na prática. Consolidado e reproduzido, né? Então, a Gisele disse aqui anteriormente que hoje essa ferramenta, já, além de ter se espraiado por todos os tribunais, a gente já tem o CNJ também julgando com base no plenário virtual. A gente tem outros tribunais, outras instâncias colegiadas fora do Poder Judiciário também, que se valem dessa ferramenta, né? Mas não é obrigatória a sua utilização. Então, a legislação não impõe com uma obrigatoriedade do exame ser feito no plenário virtual. Esse exame pode ser feito no plenário presencial, mas não é o que se tem visto. Sim. Em razão de uma série de fatores, penso eu que, sobretudo, porque o plenário presencial é muito concorrido. Guilherme, e naquela hipótese de reafirmação da jurisprudência do tribunal, hipótese em que é possível julgar o próprio mérito ali mesmo no plenário virtual? Essa hipótese ela foi acrescentada posteriormente, é o 323A do Regimento Interno. Ele, pela primeira vez, permitiu que o mérito do recurso extraordinário pudesse ser julgado no ambiente virtual. Até então, só o exame da repercussão geral era pelo plenário virtual, mas o mérito sempre discutido no plenário físico. E agora não, quer dizer, então, nos casos em que já houver jurisprudência consolidada e o tribunal não quiser alterar esse entendimento, o julgamento pode ser feito virtualmente. Então, muito possivelmente, a gente verá ainda futuramente casos em que o julgamento vai começar virtual e vai terminar presencial. Porque se o Supremo chegar à conclusão de que ele deve mudar a sua jurisprudência, Sim. não é mais uma reafirmação, aquele julgamento passaria a ser presencial. Mas isso aí, ainda, a gente acha que a gente vai precisar de algum tempo para ver como vai funcionar na prática. Uma alteração que tem pouco mais de um ano, foi feita em julho de 16, junto com a introdução dos agravos e dos embargos de declaração, que hoje também podem ser julgados pelo ambiente virtual. E aí se criou uma possibilidade, essa que eu acho mais curiosa e contestável, que é da aprovação tácita de um recurso, porque a previsão é de que, se o relator dá o seu voto, há um prazo de 7 dias corridos, se os demais ministros não se manifestarem, considera-se que eles acompanharam o relator. Então, ele não vai lançar nem aquele acompanha o relator. Eu gostaria também de indicar que me parece que talvez o aprimoramento de algum mecanismo da própria tecnologia que alertasse, não é, em que se pudesse ter certeza de que os magistrados que vão julgar, no caso do Supremo, os ministros, de que se pudesse se certificar de que eles foram cientificados de que naquele caso está correndo um prazo, de que o prazo se aproxima do vencimento. Isso talvez pudesse também ser interessante. Quer dizer, na verdade, o que eu quero dizer é que a mudança
ambiente físico e real para o ambiente virtual, exige uma certa adaptação da mente das pessoas também, dos julgadores, dos advogados, dos promotores. Novas metodologias. E você precisa estar mais afeiçoado, quer dizer, é preciso também acompanhar. Não é porque o plenário é virtual que não é preciso acompanhar, porque pelo contrário, né? É preciso mais preocupação em acompanhar um virtual do que o presencial, que o presencial tem toda a solenidade, todos os ritos, não se inicia sem um quórum físico presente mínimo, não é? E no virtual isso já não ocorre. Então, talvez aí, não é? Eu acho que nessa linha, né, Guilherme, das suas colocações, talvez pudesse se aprimorar os próprios mecanismos tecnológicos. E até pegando o que o Diego colocou, na verdade, no que diz respeito assim, à celeridade, né, da análise dos casos. Porque a ideia do plenário virtual é permitir que o juiz, né, o ministro, ele possa se manifestar a qualquer hora, de qualquer lugar. Então, ele basta ter acesso à internet que ele teria condições de fazer, então, ali a sua manifestação. Eu acho que nesse sentido, sem dúvida, também concordo com o André, de que é preciso se adaptar a essas novas metodologias, e até para se chegar nessa celeridade, conciliando esse aspecto que você mencionou, no sentido da cientificação, enfim, de repente, pensar no modelo em que se possa realmente verificar que houve ciência daquela repercussão geral, daquele tema que está sendo discutido. Só para concluir, na verdade, é um problema do modelo de decisão. E o modelo de decisão, ele precisa ser aprimorado, não é só no virtual, é também no plenário real, né? Então, a questão da colegialidade que a gente está discutindo aqui desde o começo, ela muitas vezes fica prejudicada quando o modelo de decisão de um tribunal, não é, ele não atende plenamente ou de maneira satisfatória ao que seria a colegialidade. Por exemplo, quando não se ouve ou se não se tem uma oportunidade real de ouvir argumentos contrários, quando não se tem uma possibilidade real de uma grande discussão, não é, eventualmente até se fazendo suspendendo o processo e dando continuidade num outro momento para que os julgadores possam refletir sobre novidades argumentativas trazidas pelas partes ou pelos outros julgadores que tiverem dado início ao julgamento, né? Então, isso tem a ver com o modelo de decisão. O modelo de decisão, ele não necessariamente é um problema do plenário virtual, mas pode ser um problema maior. E eu queria te ouvir antes da gente terminar o programa. Olha, eu tenho visto o plenário virtual como os olhos assim, de uma ferramenta inovadora e necessária. Eu vejo que o plenário virtual ele tem prestado uma contribuição valiosa para o trabalho do Supremo Tribunal Federal e para o trabalho do Judiciário no país inteiro, né? Ele tem sido aperfeiçoado, né? A gente tem no repositório de julgados hipóteses que prevaleceu um resultado sem um voto condutor, né? Algo que não se cogita num ambiente presencial, né? Mas isso tudo faz parte de um movimento de inovação, né? Então a sociedade vem mudando, né? A gente tem uma sociedade hoje hipercomplexa que vem exigindo do jurista, do legislador, uma postura diferente diante daqueles problemas que se apresentam. Então não é possível hoje, a nosso ver, manter uma estrutura secular e com a mesma eficiência, quer dizer, está provado e comprovado que não é viável. Então, nesse cenário que eu tenho visto com bons olhos o plenário virtual, acho que é uma data, a celebração de 10 anos da utilização dessa ferramenta, é um momento a ser comemorado. Então, graças a essa técnica que hoje a gente vê a repercussão geral dos recursos extraordinários como uma experiência bem sucedida do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma impressão que eu tenho e é um registro que eu achei por bem fazer aqui, parabenizando o nosso país que inovou nessa técnica. Isso não tem precedente em outro tribunal do mundo, a gente não tem notícia disso, né? E aqui no Brasil se desenvolveu uma técnica formidável que está em plena utilização há 10 anos. É um grande sucesso, né? É um case de sucesso e é um aprendizado contínuo, né? Na verdade, todo o uso da tecnologia acaba sendo, né? Especialmente por representar uma novidade muito grande para quem está acostumado, não é, a manusear autos físicos, aquela velha tradição, a tradição, né? Que Rituais, é própria, todos próprios da área jurídica, né, André? Exatamente. Bem, o Reflexões de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis,
e aos nossos convidados do programa de hoje. E agradeço também a você que acompanhou o nosso programa. O Reflexões fica disponível no site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.